Bom dia, meus amigos. Mais um café com Mauro aqui, eu e vocês, numa terça-feira pela manhã. E hoje a gente dá continuidade aí à nossa lei de liberdade, que está extensa, eu sei, mas é uma lei muito importante, com muitos tópicos para nós falarmos, e está sempre um interligado ao outro. Então, por isso que a gente precisa esmiuçar um pouquinho essa lei de liberdade, afinal de contas, é uma lei que fala da nossa liberdade em todos os aspectos, não é? Já falamos sobre várias coisas e hoje vamos falar um pouquinho de livre-arbítrio. Falei para vocês que é um assunto um pouco complexo e lógico que a gente pode fazer um programa especial só para livre-arbítrio também. Dentro da lei, a gente vai tentar resumir um pouco e como as leis divinas estão sendo trazidas com base no livro dos Espíritos, eu vou trazer para vocês a primeira pergunta do item livre-arbítrio que está dentro do livro dos Espíritos, que é o seguinte: ó, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos então respondem: pois que se ele tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, gente, a partir dessa pergunta, a gente percebe que sim, como espíritos que somos, nós somos dotados de livre-arbítrio. Porém, quando a gente fala assim, fez aquilo porque quis, porque teve o livre-arbítrio, né? Porque ele podia não ter feito. Mas só que existe uma coisa, né? Nós estamos num caminho evolutivo, nós estamos num caminho de aprendizado. Então nós não nascemos sabendo de tudo. Fomos criados, se vocês bem lembram, fomos criados simples e ignorantes, não é? E a partir desse movimento, dessa criação, é que nós fomos caminhando e aprendendo, cada um de nós, de acordo com a sua história, de acordo com o desenvolver de histórias individuais de cada um de nós, né? Das histórias individuais. Então, não dá para a gente falar que ele sabia porque ele tem livre-arbítrio, ele fez porque quis. Muitas vezes o nosso livre-arbítrio, que nos permite tomar as decisões na nossa vida, ele vai ser proporcional, nos vai ser dado, vamos dizer assim, proporcionalmente ao nível evolutivo que nós estamos. Então, todos nós vamos ter livre-arbítrio? Sim, né? Em todos os reinos, em todos os lugares do espírito e do princípio espiritual também. Só que cada um, em cada lugar, vai ter esse livre-arbítrio de forma proporcional ao que está vivendo, à forma, ao reino, ao lugar evolutivo que está. Então, lógico, nós não vamos saber de tudo e vamos, por isso, estar fazendo errado porque a gente sabe de tudo. Não, nós estamos nos desenvolvendo a partir de determinados lugares para que a gente possa chegar, né, chegar num ponto de evolução, numa superioridade moral que nos permita, então, sim, saber, ter consciência, ter pensamentos condizentes e tudo mais, como a gente está falando. Então, o que acontece? Quando nós estamos lá atrás, quando nós passamos do reino animal, vamos dizer, não vou nem falar dos outros reinos, né? Vamos passar do animal para o hominal. E quando a gente entra no reino hominal, o que acontece? Nós somos selvagens. Nós estamos lá atrás, né? Vamos ilustrar como o homem das cavernas, né? Então, lá atrás, nós teríamos ou tivemos o mesmo livre-arbítrio que nós temos hoje, depois de todo esse tempo, depois de todas essas vidas vividas e experienciadas que nos permitiram saber e aprender mais e evoluir mais? Lógico que não. Lá atrás, na selvageria, lá atrás no Homem das Cavernas, como a gente exemplificou, o nosso instinto era maior e agia mais sobre nós do que o nosso próprio livre-arbítrio. Então é assim que funciona. A gente vai aos poucos conseguindo. É como se quando a gente nascesse, por exemplo, a gente nasce e a gente está ali indefeso no colo da nossa mãe, do nosso pai, né, dos familiares. Ali nós precisamos desse colo, nós precisamos dessa proteção. Nós temos livre-arbítrio? Sim. O espírito já tem o livre-arbítrio, já tem o livre-arbítrio que vem condizente com o processo evolutivo e o lugar na evolução que ele está. Mas dentro do processo de desenvolvimento do corpo, nós também ainda precisamos dessa proteção. E também o instinto ainda age muito em nós, porque nós vamos chorar porque estamos com fome, ou porque dói alguma coisa, porque nós ainda não sabemos nos comunicar.
Então vejam como isso vai se moldando e a gente vai aprendendo o tempo todo, seja em que lugar estivermos, não é? Mas sim, a gente goza de livre-arbítrio como espírito que somos e vamos aprendendo com ele a cada vida que vivemos, não é? Logicamente, o nosso corpo físico ele não comanda nada, quem comanda é o nosso espírito, não é? Então, desde o instinto até o desenvolvimento do livre-arbítrio, das nossas próprias vontades, é sempre o espírito que agrega, né, o conhecimento que vai lhe permitir, então, viver ou sobreviver, de certa forma, às coisas que se lhe apresentam na sua vida, na sua encarnação atual, seja ela qual for, não é? Logicamente que dentro disso a gente pode passar por algumas situações que nos podem, né, como se diz assim, que vão cortar de certa forma o nosso livre-arbítrio em alguns lugares. Por exemplo, se eu vou nascer numa encarnação com alguma deficiência mental, eu não vou poder me utilizar do livre-arbítrio que o meu espírito já tem num determinado lugar evolutivo, porque a minha condição física não vai me permitir. Exatamente porque eu preciso daquela condição física para aprimorar a utilização do meu livre-arbítrio. Por questões de vidas que a gente viveu, por questões de situações que nós passamos, de abusos que nós fizemos, né, em outras vidas e etc. Então a gente tem que saber que todas essas coisas elas têm que ser proporcionais. Mas o espírito ele vai agregando tudo isso, ele vai aprendendo com tudo isso. E o livre-arbítrio vai sim se depurando, se desenvolvendo cada vez mais no espírito. Obviamente, se eu não tenho muitas provações ou expiações, o meu espírito ele vem para colocar em prática quanto mais melhor o livre-arbítrio que possui o espírito, não é que eu possuo como espírito. Então é lógico, eu posso vir numa situação onde eu possa não ter determinadas limitações físicas e isso me permita desenvolver mais o meu livre-arbítrio, de certa forma. Então isso é que a gente precisa perceber, né? A gente vai perceber que o livre-arbítrio está presente em nós, na nossa vida, na nossa vida eterna, na nossa vida como espírito, porque nos é dado para desenvolvermos, para evoluirmos, para chegarmos a um lugar melhor, não é? E esse lugar melhor é uma evolução moral. E o nosso livre-arbítrio vai nos permitir fazer coisas que também não vão ser condizentes com a nossa consciência, falamos isso na semana passada, lembra? Por quê? Porque isso vai servir de aprendizado. Porque no final das contas, tudo, tudo é um aprendizado, não é? Todas as coisas são aprendizado. Todas as coisas que passamos fisicamente, até mesmo as relações sociais ou os lugares sociais que vivemos, tudo é um aprendizado para que possamos desenvolver o livre-arbítrio também. Então a liberdade nos é dada com o livre-arbítrio também, porém proporcional ao nosso lugar evolutivo. Não podemos esquecer disso, não é? Eu não vou deixar que um bebê seja colocado no lugar e deixe ele lá se virar, porque ele tem livre-arbítrio e ele vai saber o que fazer. Não. A gente sabe que ele não vai saber o que fazer e que ele precisa da nossa proteção e do nosso direcionamento. Nós somos esse bebê com relação a Deus. Precisamos do direcionamento e da proteção dele para que possamos desenvolver o livre-arbítrio em nós cada vez mais, cada vez melhor, não é? Semana que vem falamos de fatalidade. Achei que eu ia acabar muito rápido, mas a gente continua com a lei de liberdade. Então, até semana que vem no próximo Café com Mauro.